Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aula sobre o Bill Aberdeen, ele é, na verdade, uma continuação da aula anterior que trata da tarifa Alves Branco, tá? Então, o que nós vimos? Nós vimos que o Brasil, ele acabou fazendo uma alteração na sua política tarifária, né, vamos dizer assim, no que diz respeito à importação, né? O Brasil, ele cobrava uma taxa muito pequena no valor das importações de mercadorias vindas da Inglaterra, sobretudo mercadorias industrializadas. Isso era muito bom para a Inglaterra, certo? E por conta disso, né, essa situação vantajosa da Inglaterra, ela persistiu até pelo menos 1842, 43, 44, por ali, mais ou menos. Ela persistiu até aquele ponto. Então, por conta dessa vantagem comercial desfrutada pela Inglaterra até aquele ano, a Inglaterra, vamos dizer assim, ela se fez de boba em relação à Lei Feijó, que é de 1831, que é aquela lei que proibia a importação de escravos pelo Brasil. Né? Ela pressionava, mas dava aquela pressionadinha leve, porque havia muita coisa em jogo. A partir do momento em que o Império aprovou uma lei que elevou, na verdade, duplicou, certo? E até mesmo quadriplicou o valor das tarifas sobre mercadorias inglesas, certo? Por conta disso, a reação da Inglaterra veio rápido, tá? No ano seguinte, ou seja, no ano de 1845, foi aprovado o chamado Bill Aberdeen. Vamos ver do que se tratava o Bill Aberdeen. Bom, então, como eu havia dito antes, a tarifa Alves Branco gerou um crescente atrito diplomático da Inglaterra com o Brasil, em razão das pressões que os industriais ingleses passaram a fazer sobre o governo imperial com o objetivo de reverter essa política tarifária. Okay? Começaram a pressionar insano o Brasil. Em meio a esses atritos, o governo inglês, na pessoa do ministro das Relações Exteriores, o Lord Aberdeen, certo, convenceu o parlamento inglês a aprovar uma lei que proibia o tráfico transatlântico de escravos e permitia que navios da marinha inglesa abordassem e apreendessem navios negreiros no Oceano Atlântico. Tá? O nome dessa lei, né, ficou conhecido como Bill Aberdeen, porque na verdade em inglês Bill é lei. Né? Lembra do Bill of Rights? Né? Então, lei dos direitos, né, seria a tradução. Então, o Bill Aberdeen é essa lei que proibia, né, estabelecia a proibição cabal do tráfico de escravos no Oceano Atlântico e dava autorização para a marinha inglesa atuar como se fosse uma espécie de polícia para coibir o tráfico negreiro via Oceano Atlântico. Tá? E o Brasil era um grande importador de escravos e muitos traficantes de escravos eram brasileiros que tinham contatos lá na África, tá? Inclusive uma parte da uma parte da África portuguesa queria se juntar com o Brasil e deixar de ser colônia de Portugal para se juntar com o Brasil depois da independência. Eu até esqueci de comentar isso com vocês, para vocês verem o quão forte era o vínculo do Brasil com a África no século XIX. Né? Tinha traficantes brasileiros lá na África, aqui no Brasil, e traficantes africanos aqui no Brasil, e traficantes africanos ali na... Então, assim, era um emaranhado de contatos comerciais relacionados à escravidão, contatos esses que tinham sua origem na época colonial, né? E que chegaram até o século XIX. Então, quer dizer, isso prejudicou os interesses daqueles que importavam escravos e prejudicou os interesses daqueles que viviam, né, do comércio de escravos, certo? Então, vai se iniciar um período em que a marinha inglesa vai começar a abordar navios brasileiros, né, com o objetivo de fiscalizar o comércio de escravos. E essa fiscalização ela vai ser ostensiva. Né? Ela vai atingir navios negreiros e navios que não eram negreiros. Né? E houve casos de navios que não eram negreiros que foram apreendidos por suspeitas de terem sido utilizados no tráfico de escravos, certo? Casos desse tipo, que vão ser considerados absurdos. Né? E nessa época, a imprensa brasileira ela noticiava, né, mais uma apreensão de navio, um navio negreiro, um navio que não era negreiro, sabe? Aquela coisa bem sensacionalista, né? Isso aconteceu. E
Além disso, a Marinha Inglesa ela começou a invadir o mar territorial brasileiro, tá? Em perseguição a navios negreiros e navios não negreiros. Chegou ao ponto da Marinha Inglesa chegar em portos brasileiros, abordar navios brasileiros em portos brasileiros e apreender e levar embora, certo? Então isso inclusive gerou uma comoção nacional, assim, uma espécie de brio nacionalista anti-inglês, né, que revoltou muita gente no Brasil, certo? Até gente que era contra a escravidão achava um absurdo a Marinha Inglesa invadir o território brasileiro para apreender navios negreiros. Enfim, né? Cada um viu o seu lado, cada um achava que estava com a razão. Né? É claro que a gente acha que o ideal é que a escravidão nunca tivesse acontecido, né? Esse seria o ideal, tá? Mas essa era a realidade da época, tá? Uma questão de soberania estava em jogo, né? Por causa do Bill Aberdeen. Okay? Após a aprovação dessa lei, teve início um processo que levou à apreensão de centenas de navios negreiros, tá, em alto mar. E também navios que não eram negreiros, mas que, por serem suspeitos, foram apreendidos também. Tá? Isso aconteceu. Isso aconteceu dentro do próprio território marítimo do Império. Né? Porque tem essa noção, né, de mar territorial, que são aqueles quilômetros que tem a partir da praia na direção do mar. Né? Então tem essa noção de mar territorial brasileiro. Né? Então a Marinha Inglesa invadiu o mar territorial brasileiro atrás de navios negreiros, como eu disse. Tá? Essa situação, por muito tempo, por muito pouco, melhor dizendo, não resultou numa guerra entre o Brasil e a Inglaterra. E vamos lembrar que essa Inglaterra de 1850 é aquela Inglaterra da Guerra do Ópio. Estão lembrados? Aquela Inglaterra que invadiu a China, né, para impor à China a importação do ópio. Né? Ópio que era produzido no que é hoje o Afeganistão, né, o norte da Índia também, e era exportado para a China. Quem fazia esse comércio eram comerciantes ingleses. E os chineses, eles queriam proibir o comércio do ópio porque a população estava se viciando lá. E a Inglaterra moveu 3 guerras contra a China para impor o comércio do ópio aos chineses. Tá? Essa é a mesma Inglaterra, certo? Que estava envolvida nessa questão aí do Bill Aberdeen invadindo o território brasileiro, com a Marinha e parará, ok? Então, né, quer dizer, por muito pouco realmente não aconteceu uma guerra. Talvez até não tenha acontecido a guerra porque nesse momento a Inglaterra estava mais envolvida ali em conflitos lá na China, né? Talvez. A gente não sabe exatamente o que segurou esse conflito, né? O Bill Aberdeen atendia aos interesses industriais ingleses, mas também refletia a influência ética de grupos religiosos sobre o parlamento inglês. Né? Eu lembro muito, até o livro didático fala, né, dos Quakers. Né? Os Quakers, eles eram muito éticos, né? Muito coerentes em relação às suas crenças. Então, eles eram totalmente contrários a qualquer forma de escravidão. E eles consideravam a humanidade toda igual. Né? Os Quakers são aqueles caras de roupa preta que aparecem nas embalagens de aveia, né? Até hoje tem, né? Então, eles eram, né, uns caras austeros, assim, a favor do trabalho, da ética religiosa, da leitura, uma leitura da Bíblia, né? A ética protestante do trabalho, né? Então, eles eram totalmente avessos a qualquer forma de exploração do trabalho escravo. E eles tinham muita influência política no parlamento nessa época. Okay? Então, com isso, eles também foram uma força a mais em favor do Bill Aberdeen. Okay? E a Inglaterra virou uma espécie de polícia do mundo, como hoje em dia os Estados Unidos frequentemente se colocam, né, como uma força policial do mundo. Né? As Forças Armadas Americanas como se fossem uma força policial do mundo. Okay? Então, a Marinha inglesa foi o grande instrumento do imperialismo inglês e o grande instrumento dessa ação policial inglesa coibindo o tráfico de escravos. Ok? Bom, e aqui, né, nós vamos encerrando, tá? Como eu já dei o spoilerzinho, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre o que veio a seguir, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, tá bom? Agradeço quem está aqui presente até esse momento e aguardo vocês na próxima videoaula, tá? Um abraço a todos. Tchau.